1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Todos encontraram, amém? Amém. Verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amordeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Vamos repetir, irmãos, o verso 15 e o verso 16 de toda a igreja. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Pai, te damos graça pela tua palavra, aplica nos nossos corações a mesma, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.
Meus amados irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo, de tanto avanço, de tanta tecnologia, tantas coisas que nos cercam, que nos levam a viver o tempo todo e todo o tempo uma vida desafiadora com relação no que se diz respeito a ser luz nesse mundo, a ser sal nessa terra, a dar testemunho do que temos dentro de nós, que é a presença de Cristo, do que carregamos dentro de nós, que é a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. E somos desafiados todo dia, somos desafiados, irmãos, o dia todo, ou seja, de forma de dentro para fora ou de fora para dentro. São coisas que, como Paulo vai dizer em Romanos, escrevendo para os crentes de Roma, que nós devemos ter cuidado com a tão grande nuvem de testemunha que anda ao nosso redor. Você observa que as pessoas do mundo mesmo, elas mesmas, olham para nós quando nós falamos algo, quando a gente expressa algo, e aí eles param e nos chamam a atenção. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Ô fulano, mas você não é crente? Por que você está falando isso? Por que você age assim? Você não é crente? Por que você se veste assim? Por que você anda dessa forma? Você observa que as pessoas que não têm Cristo na vida, que não conhecem a palavra de Deus, elas mesmas têm como se fosse um temor, não voltado como nós temos, mas um temor como respeito, quando você, como servo de Deus, está em determinado local, né? A gente já ouviu história de alguém chegar: fulano, olha, o seu lugar não é aqui. O que é que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Você é um crente, você é um filho de Deus, você é uma pessoa que professa a fé em Cristo Jesus. E por que você frequenta esse ambiente? Eu me lembro que um dia, eu conversando com um novo convertido, e passava e avistei ele num bar. E aí eu conversei com ele. Eu disse: meu irmão, por que você está frequentando um local que você outrora frequentava quando não tinha Jesus? Você vivia lá bêbado. Ah, pastor, agora eu estou mostrando para a bebida que quem manda sou eu. Que ela não tem mais domínio sobre a minha pessoa. E aí eu falei para ele: mas você está escandalizando o evangelho, mesmo sem saber, não é? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, não é, mas é outra. As pessoas que estavam passando, você estava na igreja, e aí mesmo sentado ali, mesmo sem beber, ou digamos que esteja tomando um guaraná, a mesma coisa da cerveja, e a pessoa que não é crente, eu sendo fulano, uma hora está na igreja, outra hora está num bar, uma hora está num bar, outra hora está na igreja, e aí, não é? E aí eu disse para ele: irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da aparência de tudo que é mal. Fugir da aparência do mal. E é um desafio para nós, para você que é servo de Deus. Eu estava conversando essa semana, domingo passado, na classe de catecúmenos, na classe de discipulados, e eu dizendo para os irmãos: você, como servo de Deus, você deve ter o maior cuidado, né? Principalmente você que tem transporte, seja carro ou moto, não é? E goste da carona. Isso é sério, porque a gente já viu tantos comentários com relação a isso, de pessoas que, por não terem sabedoria: ah, pastor, mas eu gosto de dar carona, não é? Não há nenhum pecado nisso. É uma coisa boa que você está fazendo, está ajudando o irmão ou a irmã, não é? Mas você, do sexo masculino, para o seu carro e vai dar uma carona a uma pessoa do sexo feminino, é complicado, porque as pessoas que estão no mundo vão ver o seguinte: ó, fulano com fulano, não é? Isso com relação ao carro. Imagine com relação à moto, que aí tem um contato corporal, não é?
você ali na frente guiando a moto e ali a pessoa do celular, seja ela quem for. Então isso é fugir da aparência do mal, irmãos. Eu vi uma vez de Caruaru para Toritama, e aí eu passando pelo ponto, vi uma irmã, não é? E ela também me viu. E aí eu peguei o carro, não parei, aí fui na frente, né? Passei assim por ela, vi que ela tinha me visto. Eu disse, eu vou fazer a volta e vou me justificar para essa irmã, não é? Para que ela não fique falando que pastor miserável, né? Que pastor ruim, passou aqui num ponto, me viu, indo para Toritama e não me levou. E aí eu fiz a volta, não é? Voltei, que era já na saída ali de Caruaru, ali perto daquele posto de gasolina. Fui lá, voltei de novo, tal. Aí parei o carro, a chamei. Eu disse, irmã, tem mais alguém aí que vai para Toritama? Disse, tem não, pastor, só infelizmente eu não posso levar, irmã, não é? Porque a gente tem um nome a zelar. A gente precisa fugir da aparência de tudo que é mal. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos, e assim deve ser, não é? Assim deve ser. Você fazendo isso, irmão, vai evitar muitas coisas, não é? Muitas coisas. Vai evitar ter problema no seu casamento, não é? Porque as pessoas escutam. Eu estava aconselhando um casal domingo, e aí a pessoa, o casal que estava ali com um problema sério, peço até os irmãos que orem, né? Um casal aqui da igreja, e essa irmã começou, né? Assim, abriu mesmo o verbo, falou bem muito de coisa para o esposo, eu lá presente, ela falando, ele falando, e aí ela disse, mas alguém chegou para mim e disse que viu você lá em Caruaru com uma mulher que não era eu, com uma pessoa que não era eu. Quem era? Ah, você não sabe que eu sou torteiro, você não sabe que eu... Não é? Não, mas você não estava no tota não, você estava no carro do filho. Então, o senhor observa, irmãos, que quando a palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada. Talvez na sua visão, na tua ótica, você está fazendo e ninguém está vendo, mas você se engana. Sempre tem alguém que vê, principalmente Deus, né? Vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, diz a palavra do Senhor. Então, eu vendo essa irmã expressando isso, falando, mas, né? Então, aquele irmão teria evitado muitas coisas se não tivesse feito isso, né? Talvez ele tenha dado uma carona, mas é errado, querido. Você que tem moto, você que tem carro. Agora, se existe 4, 3, 5 pessoas, né, e você vem num carro, aí não tem problema que você dê. E se for só mulher, pastor, aí você bota só no banco traseiro, porque se você bota no banco da frente, quem vai vir lá vai ver uma pessoa diferente. Aquela mulher não é mulher do pastor, não. E aí não vão ver os outros que estão atrás, amém, irmãos? Não vão ver os outros que estão atrás, só vai ver você e aquela pessoa. Às vezes, quando eu dou, que raramente isso acontece, eu peço, irmão, senta aí no banco de trás de vocês, não é? E aí a gente vai. Mas isso com relação à viagem, você ir para um local, enfim, né? Mas fugir da aparência do mal é isso, irmãos. A gente evita muita coisa fazendo isso. Você observa que, com relação a fugir da aparência de tudo que é mal, eu fui fazer uma visita essa semana, ontem, não é? E aí eu cheguei na casa e eu observei que a irmã estava só. Pastor, pode entrar, entre sempre. Eu não ia entrar, irmãos, não é? Me convidaram essa semana para comer uma pizza e eu fui, não é? E os irmãos estão aqui, quem me convidou, né? Glória a Deus por isso. E aí eu fui para casa, enquanto o irmão foi pegar a pizza e tal. Pastor, vai ser lá em casa, então eu vou andando devagarinho. Fui. Quando cheguei lá eu fiquei fora aguardando. E estava um frio grande, mas eu fiquei fora aguardando, não é? Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria a cada dia. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. Nós precisamos pedir a Deus, independente da sua profissão, do que você faz, você
deve fugir da aparência de tudo que é mal, não é? Porque aí você está evitando de ter problema no seu relacionamento, principalmente você que é casado. Amém, irmãos? Você que tem esposo, que tem esposa, às vezes é crente, às vezes não é, às vezes entende, às vezes não entende, que isso acontece muito, aí você vai procurar evitar. Eu me lembro que aconteceu comigo, com uma noiva que eu tive lá em Santa Cruz, e essa minha noiva era muito ciumenta. E ciúme demais, irmão, é doença. Ciúme demais, quando eu tenho a oportunidade de aconselhar os casais, quando vão se casar, eu digo que ciúme demais é desconfiança. E você está com uma pessoa que você não confia nela, é melhor não estar, não é? Porque o verdadeiro amor, diz a palavra de Deus, ele lança fora todo temor, todo medo, não é? E aí eu não aceitava, porque eu cheguei a namorar com uma irmã de Caruaru, eu morava em Santa Cruz, e ela em Caruaru, e eu não era crente, e nunca a atraí. Eu também, sem ser crente, nunca. E aí aceitei Jesus, mudei de vida, ia fazer alguma coisa, então eu não aceitava. A ponto de comprar a casa, comprei a casa, mobiliei a casa, ficou tudo pronto. Mas aí eu percebi que estava aumentando a questão do ciúme dessa minha noiva, não é? A cada dia ia aumentando, é o que diz a palavra do Senhor, e um abismo chama outro, vai aumentando, vai aumentando. Se você não cortar o mal pela raiz, vai aumentando. E aí estava partindo para agressão, não é? Passasse e tivesse algumas irmãs na igreja, e eu cumprimentasse ou falasse, paz, irmãs, mas na frente é uma briga, não é? Então eu disse, não, isso não vai dar certo. Quando o noivo está assim, imagine se casar. E aí eu tomei a decisão, a coragem, que eu gostava muito dela, não é? E aí rompi, né? Rompi o relacionamento. E aí fiquei com a casa, e os troços eu dei para ela, né, tudo que a gente tinha comprado. Mas fiquei com a casa, aí ficou aquela esperança, pastor, o Maurício está com ela, porque eu está com a casa porque está esperando, né? Até ela ficou, e aí eu tive que vender a casa. Mas você observa, irmãos, que o ciúme é uma doença, o ciúme atrapalha. Então se você é uma pessoa, talvez assim, não é? Não pode ver uma esposa sua conversando. É claro que se está conversando, você como servo de Deus, não tem nada demais você chegar para ele ou para ela e dizer, olha, você estava conversando o quê? E aí você diz, não, era sobre o trabalho, era sobre isso, aquilo, outro, não é? Mas ter cuidado também nessas conversas, não é? Ter cuidado nesse tempo que você tira para estar conversando tantas coisas com essa pessoa, no seu trabalho, na sua profissão, onde quer que você esteja, principalmente quando se diz respeito ao sexo feminino ou masculino. Porque, irmãos, o diabo só quer uma brecha. Amém? O diabo só quer uma brecha. E se a gente der, ele vai entrar. Então nós temos que fechar o quê? As brechas. Temos que fechar todas as brechas. Mas, pastor, o senhor sabe que na minha profissão, o contato que eu tenho, tal. Não, a gente sabe que tem coisas que se você quiser, você consegue evitar, né? Você consegue evitar. Trabalhei como professor ali em Toritama, como coordenador pedagógico, como supervisor, como diretor, uma das maiores escolas de lá. E graças a Deus, irmãos, a forma que a gente via lá, né? Escolas não sabem, tem de tudo, mas louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tinha momento que a gente, como servo de Deus, tem que ser curto e grosso, porque o diabo joga assim de montão, e se você não for curto e grosso, termina caindo, não é? Será que José não foi curto e grosso? Foi. Será que ele simplesmente correu? Eu acredito que não. Ele deve ter repreendido aquela mulher, ele deve ter empurrado aquela mulher, porque ela se atirou, né, sobre ele, sobre José. Mas ele correu, ele não ficou alimentando, ele não ficou brincando, porque com o pecado não se brinca, amém, irmãos? Corre, deve-se fugir. Então, você observa que Pedro está dizendo aqui, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo,
em toda a vossa maneira de viver. Em toda. Tem tradução que diz em toda a vossa maneira de viver, e tem tradução que diz em todo o vosso procedimento, que é a mesma coisa. Então, se é toda, amém, irmãos? Em toda maneira de viver. Os irmãos sabem que a igreja congregacional, com relação a usos e costume, se você vai para igrejas da igreja mãe, você vai ver lá mulher talvez com calça comprida, talvez usando batom, brinco. Isso vai de cada um de vocês. Santidade é individual, amém? Os galardões são individual, então é você e Deus, é Deus e você, não é? É Deus e você. Então a gente pede que as irmãs que adoram aqui, que cantam aqui na frente, não é? Que procure vir compostas, não é? Que procure vir com roupas decentes, que procure evitar a calça comprida aqui, usando aqui na frente, no púlpito, não é? Mas se você trabalha, não tem nenhum problema, irmãos. Não há nenhum problema. Essa é a orientação que nós, pastores congregacionais, damos para todas as irmãs, né? Para todos que participam da casa de Deus, da obra do Senhor, de trajar com prudência, como diz a palavra do Senhor, que seja um traje santo, não é? É você ir para frente do espelho e se perguntar para você mesmo, não precisa perguntar para o seu esposo, não. Para você mesmo, porque o Espírito Santo que mora dentro de você vai poder dizer, vai poder falar para você se está ou não. Às vezes tem pessoas que questionam e falam, porque a nossa igreja libera a questão de calça com relação ao trabalho, não é? Mas aí tem muitas delas que andam com saia, mas aquelas saias que só Jesus, não é? Às vezes vem até para a igreja, ou quando é uma saia, mini saia, aquele palmo de saia, talvez o vestido, mas é um vestido transparente, é um vestido ligado, que é um negócio sério. Então são roupas que a gente que serve o Senhor devemos fazer diferente, ser diferente em nome de Jesus. Porque você olha para muitas igrejas nossas e você não sabe distinguir quem é crente e quem não é. Infelizmente isso não é bom. Infelizmente isso não traz edificação para o corpo de Cristo. Imagina você estar aqui na frente cantando e aí os irmãos ali sentados vendo ali o seu corpo desenhado. Não é certo, não é? Deixe para usar roupas em casa para o seu esposo, né? Se exponha para a sua esposa, para o seu esposo em nome de Jesus. É feita a questão da calça, a gente libera, mas aí a questão da calça, tem aquela calça colada demais, tem aquela calça que é mostrando um umbigo, não está certo, não é? Graças a Deus que a igreja congregacional é uma igreja que tem doutrina, não é? Alguns falam aí diferente, mas a igreja tem doutrina, tanto é que tem existido nesse tempo todo, 164 anos, não são muitos anos, né? E louvado seja o nome do Senhor, que está aí fazendo diferença, que está aí crescendo, que está aí levando a palavra de Deus, porque tem compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele diz aqui, assim começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. Por que eu estou comentando isso aqui, irmãos, hoje? Porque a gente tem tantos comentários. Mas qual é a visão do pastor? Como é que o pastor acha com relação a isso? Então estou passando para os irmãos como é que eu acho e como é que eu penso que deve ser o cristão da igreja congregacional em nome de Cristo Jesus. Ele deve ser diferente, ele deve dar bom testemunho, ele deve ser santo, assim como é santo aquele que o chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, é comprovado, a gente sabe disso, que o homem ele desperta pelo que ele vê. O desejo do homem vem para a sua vida naquilo que ele vê, e a mulher naquilo que ouve. Isso é comprovado dentro da questão da psicologia, né? Isso é mostrado. Mas você observa que dentro das nossas igrejas, talvez por pessoas
não entenderem a doutrina, estarem na igreja, mas o que é que pode, o que é que não pode, não é? Então, se você talvez é novo convertido, está aqui, procura o teu pastor, procura talvez o diácono, que aí eles vão poder externar, vão poder falar alguma coisa com relação a isso, não é? A gente vê muitas coisas, irmãos, que acontecem no meio de muitas igrejas por aí, porque querem fazer uma comparação, que às vezes querem que a gente seja igual à igreja A, à igreja B, à igreja C. Cada igreja tem sua doutrina, amém? Cada igreja tem sua forma de ensinar e de viver. Não pode fazer comparações. Porque na igreja tal pode isso. Porque na igreja tal não pode isso, não é? Graças a Deus que você que está aqui há um bom tempo, né, mesmo olhando para essa igreja, vendo que a sua liturgia, a sua eclesiologia, doutrina, muitas coisas foram tiradas da igreja, não é? Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas a gente sabe que foi, né? No momento que a gente chega aqui, a gente sente isso, a gente vê isso, que é diferente das nossas, seja em Santa Cruz, onde passamos um bom tempo, quase 20 anos, ou João Pessoa, ou Campina, ou Recife, ou Caruaru. A gente observa que é bem diferente, né? Os irmãos, mas pastor, como é tão diferente, né? Porque houve assim essa introdução de todo esse conceito de outra denominação que foi colocada aqui. A gente tira pela questão do nosso inário, não é? O inário não era o nosso. Graças a Deus que aos poucos os irmãos estão pegando o que é nosso. Nada contra o outro inário. É um inário bonito, tem muitos bonito, uma bênção do céu. Foi feito por homem de Deus, por mulher de Deus. Amém, irmãos? Nada contra. Mas se a gente tem o nosso, por que usar de outro, não é? Então a minha visão é essa com relação a isso. A gente vê muitas coisas, irmãos, com relação a vida, ao procedimento que Pedro está dizendo aqui, assim começando aquilo que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aí entra a maneira como você tem vivido no seu trabalho. A palavra de Deus, irmão, diz o seguinte, que seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Eu me lembro que a gente deu um exemplo lá em Santa Cruz, o pessoal vive da confecção em Santa Cruz, não é? Toritama também, Pão de Açúcar, São Domingos. E quem trabalha na produção, seja do jeans, eu já trabalhei na produção de roupas, e aí você compra ali um rolo de pano com 100 metros, e aí você produz bermuda, como era no meu caso, ou camiseta, não é? E você sabe quantas peças dá 1 metro de pano. Não é um exemplo? Se cortava 1 metro de popeline ou de canvas, e aí 1 metro dava 2 bermudas. Aí você vai calcular o preço, não é? Vai entrar aviamento, costura, pintura, uma série de coisas. Você vai botar, vou vender por X para ganhar X. Aí chega o cliente para você, vai comprar, aí ele diz, quanto é essa peça? Aí você diz, olha, é R$3. E ele diz, olha, faço menor porque eu quero levar 500 ou 1000 peças. Aí você vai dizer, olha, patrão, não dá não, porque 1 metro de pano só dá uma bermuda. Não tem necessidade de você estar mentindo, irmão. Não tem necessidade, não é? Você vai dizer, olha, não dá porque, olha, o aviamento está caro, a mão de obra, a pintura, não é? Mas aí você está mentindo, ou mentindo para... Não tem necessidade da pessoa estar fazendo isso. Não tem para quê, não é? Porque a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não, em nome de Jesus. O que passa disso é de procedência maligna, para que o nome do Senhor não venha a ser envergonhado, escandalizado com relação à sua vida, não é? Mas rapaz, fulano deu a palavra e não cumpriu. Irmão, isso é muito feio, isso é muito chato para um cristão. Ele prometer algo e não cumprir, é melhor que não prometa, é melhor que não faça, não é? É melhor que nem comece do que começar e não terminar, dar uma palavra e não ir até o final. Isso é ruim,
porque está escandalizando, e o Senhor vai dizer: olha, é mistério que veio de escândalo, mas ai por quem vim. E ele chega a dar até um exemplo: é melhor pegar uma pedra de moinho, colocar ali, amarrar uma corda, colocar no pescoço e atirar no fundo do mar. Em outras palavras, Jesus disse o quê? Que é melhor que você morra do que escandalizar um desses pequeninos. E é o que a gente vê, não é? Comentário que a gente escuta: rapaz, fulano comprou e não pagou. Olha, fulano é crente, mas infelizmente vive uma vida, né? Tem a mulher dele em casa e aqui acolá. Então isso é uma tristeza, irmãos, não é? Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos colocar em prática o que Pedro diz aqui. Assim começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É não falar, é não agir, é não vestir, é não trabalhar, é em tudo, irmãos. Irmãos, quando Paulo chega a dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, é verdade. E aí ele vai nos desafiar. Veja aí o capítulo 12 de Romanos. Versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não posso me conformar. Pastor, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu sou diferente, eu fui chamado para ser diferente, eu fui chamado para fazer diferença. Eu sou colocado por Cristo aqui para ser sal nesse mundo e luz. É o que o Senhor fala lá em Mateus, né? Que os homens deveriam ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está no céu, não o contrário. Hoje, para ser crente como fulano, não vou nada. Aqui não é crente, não. A gente vê, irmãos, infelizmente, muito, e a gente fica triste, não é? E vê às vezes pessoas dentro da igreja, aqui pregando, dirigindo, cantando, tocando, fazendo seja o que for, e aí a gente escuta o comentário: olha, pastor fulano ali, não é? Isso nos deixa muito triste, muito mesmo, porque a gente está aqui para dar o nosso melhor para Deus, não é? Fazer o nosso melhor para o Senhor, de conduzir essa igreja que o Senhor entregou nas nossas mãos, e a responsabilidade para a glória de Deus, não é nossa, de poder aqui estarmos para levar a palavra do Senhor. Mas se a gente prega, se a gente ensina e entra por uma vez e sai por outra, aí, não é? O único prejudicado está sendo você, e também, infelizmente, por causa de você, a obra de Deus. Então você observa que o apóstolo, que o escritor aos Hebreus, ele vai falar algo com relação a isso também. É ele quem fala sobre a questão da nuvem de testemunha. Nós estamos rodeados. Capítulo 12 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então você vê Paulo dizendo: portanto, irmãos, também nós, visto que temos rodeado tão grande número de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado
que tenazmente nos ansedeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, dando a ideia aqui o texto, que sou eu que tenho que fazer, corramos, sou eu que tenho que correr, não é? Sou eu que tenho que fugir de pecado, sou eu que tenho que correr para o Senhor, sou eu que tenho que buscar o Senhor, sou eu que tenho que olhar para Jesus, né? Por outro lado, talvez por pessoas estarem dando esse mau exemplo dentro da igreja, aí o que é que acontece? Irmãos que servem a Deus, procurando, pastor, olha, eu vou sair da igreja. Por quê, irmão? Porque, olha, fulano está ali na frente cantando e vive fazendo isso, né? Fulano está ali na frente pregando e fazendo isso. Então, o que acontece, irmão? De um lado, são pessoas que estão dando mau testemunho, de outro, são pessoas que estão tirando o olhar de Jesus, não é? É o que eu digo para muitas pessoas quando tomam essa decisão, não, irmão, para onde você for, vai ter pessoa com problema, vai ter, né? Não existe igreja perfeita. Nós estamos aqui como imperfeitos, não é? O que nos torna perfeito é o sangue de Cristo, é a graça de Cristo na nossa vida, mas estamos lutando aqui, estamos aqui procurando, né, a cada dia fazer o melhor, andar nos caminhos do Senhor, mas entendendo que, infelizmente, não é? Vai vir os escândalos, vão vir as falhas, mas o nosso foco deve estar em quem? Em Cristo. Veja aí o verso 2: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Aí é o que eu sempre digo: você é crente em quem? Em Jesus, amém? Você serve e segue a quem? Jesus, não é? Então, independente de quem esteja aqui ou fazendo qualquer coisa, seu foco deve ser Cristo. Olhe para Jesus, Ele não tem nenhum defeito, foi Ele que morreu por você, foi Ele que deu a vida por você, por nós, né? Se você é crente nele, procure se firmar nele, né? Deixe a vida de fulano de lado, ora por ele, no lugar de estar falando, coisa, ora, para ver se Deus muda, né? Para ver se Deus transforma, para ver se Deus regenera, para ver se Deus dá a essa pessoa a oportunidade de testemunhar de Cristo Jesus, de ser um servo de Deus, de ser um homem de Deus, a ponto dele passar e as pessoas dizer: olha, ali vai verdadeiramente o homem de Deus. E isso é gratificante, isso é glorioso. Eu escuto isso direto, irmãos. Às vezes quando eu vou fazer a feira, às vezes quando saio para fazer a visita, faço questão de pé, não é? Porque aí a gente vai ter contato com o povo e a gente encontra pessoas não crentes, como eu encontrei na feira de sábado agora, né? Se é o senhor que é o pastor Sou, pela misericórdia, Senhor, eu tenho um grande desafio, eu escutando, né, o senhor, porque o pastor Severino era um homem de Deus, viu? Pastor Severino era um homem de testemunho. Irmão, isso é glorioso quando a gente escuta isso, não é? Isso é uma coisa maravilhosa quando a gente escuta esse comentário. Imagine se fosse o contrário, não é? Imagine se fosse o contrário, como infelizmente a gente vê muitas coisas aí acontecendo, até mesmo com líderes, até mesmo com pastores, né, que dão lugar, qualquer um, irmão, pode acontecer qualquer um. A palavra do Senhor diz: não dê lugar ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é? Então, isso é o desafio que não só eu tenho como pastor, mas de você como servo de Deus, das pessoas olhar para você na rua que você mora, no trabalho onde você trabalha, na escola, na faculdade onde você estuda, as pessoas olhar para você e dizer: rapaz, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, não é? Ali é um ancião de Deus, uma anciã, um jovem, um adolescente de Deus, como disse aquela sunamita, né? Ali é verdadeiramente um homem de Deus, não é? Então nós precisamos, como servo do Senhor, estarmos seguindo, estarmos dando bom testemunho, não é? Mas como eu disse aqui, não tire o seu foco de Jesus, irmãos, não tire, porque para onde você for, vai haver crentes com problemas, às vezes até mais, não é? Porque não tem igreja perfeita, como eu já frisei, não tem, nunca terá igreja nenhuma aqui na face da terra que não tenha defeitos, não é? Então o teu foco deve ser Cristo. Você deve a cada dia estar olhando para Jesus, estar seguindo Jesus, como tem um canto que diz: o meu alvo é Cristo, não é? Meu alvo é Cristo. Nosso alvo deve ser
Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, não é? Eu não posso de forma nenhuma estar como servo de Deus, servindo a Ele e fazendo e vivendo uma vida como se, olha, nós somos devedores. Paulo chega a dizer, eu sou devedor, eu tenho que dar satisfação a ninguém. Tem sim, não é? Você tem uma vida de testemunho para dar diante de Deus e diante da sociedade, não é? É bem verdade que existem pessoas que estão dentro da igreja e que não querem compromisso com Deus, e aí às vezes nem se batismo, como a gente vê por aí, não é? E lá em Toritama aconteceu um fato desse, de um rapaz que ia para a igreja, e um homem que ia ali para a igreja, participava dos cultos, e aí houve um problema lá dele com a esposa, não é? Brigaram lá dentro de casa e a briga continuou e foram para a rua, e pensa no escândalo. E aí alguém chegou, né, para mim, mas pastor, fulano é de lá da sua igreja. Não, meu irmão, lá na igreja da gente pode entrar ladrão, homossexual, prostituto, pode entrar político corrupto, a gente não vai proibir ninguém de entrar, ninguém, né? Ele pode participar de lá, né? Agora, ele não vai poder, foi o que eu disse com relação a esse irmão, só ele não é membro. Ele não pode nem chamar atenção, nem disciplinar, porque ele não é membro. Então ele não tem responsabilidade nenhuma com relação à igreja. Logo não pode participar, não participava de grupo de homens, não participava de nada, ia para a igreja, mas vivia uma vida assim, não é? Qualquer coisa, brincava, era aquele escândalo ali na cidade de Toritama. Então você observa, irmão, mas enquanto membro da igreja, então você é devedor sim, você tem um compromisso de zelar pelo bom nome, primeiro de Deus, não é? E segundo da igreja onde você participa, não é? Porque se permanece assim, então a gente chama para conversar, e aí orienta uma vez, duas, na três, na quarta, e a gente já entra para a questão da disciplina, não é? Infelizmente a disciplina é para cura, a disciplina é para ajudar, como diz a palavra do Senhor, né? Que Deus disciplina a todos que ama, não é? Deus disciplina a todo que ama. E a disciplina não é para morte, pelo contrário, é para cura, é para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus. Então eu tenho que, como servo de Deus, irmãos, fugir da aparência do mal. Eu tenho, como servo de Deus, estar dando bom testemunho na minha fala, né? Comprar num canto, pagar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: não fiquei devendo a ninguém, fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor. Não é? Mas às vezes quando a gente escuta comentários, pastor fulano lá na frente, então ele comprou e esqueceu de vir pagar. Foi o que aconteceu lá em Santa Cruz com um jovem. Ele me procurou, o pai dele tinha um armazém grande lá de tecido, e muitos irmãos compravam ali. E aí ele chegou para mim, né? Disse: pai, fulano ali cantando e está devendo tanto lá, pai, não é? E eu disse: olha, o diabo está usando isso para afastar você da igreja. Não olhe para isso, não, olhe para Jesus, olhe para Cristo, tire o seu lado de irmão, então aí ele vai prestar conta a Deus, não é? Mas aí foi se afastando, você estava no banco da frente, aí começou a sentar no meio, depois sentou no final, e aí depois ficou lá do lado de fora, na janela, e hoje está no mundão fazendo a vontade do diabo, porque tirou o foco de Cristo, tirou o olhar de Jesus, né, irmãos? Então, que nessa noite Deus nos ajude, Deus nos abençoe a estarmos brilhando como luz desse mundo e salgando como sal que somos. Jesus Cristo falou, irmãos, que nós éramos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. A luz para brilhar e o sal para dar sabor e para não apodrecer esse mundo que jaz no maligno. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.